A paz do Senhor, queridos irmãos. Chegamos agora na lição 9. Lição do terceiro trimestre, que está datado do dia 31 de agosto de 2025. O título da lição, Uma Igreja que se Arrisca. O texto áureo dessa lição é: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15. E também no capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Essa lição vai apresentar também 3 objetivos. O primeiro é elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. 2. Mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. 3. Refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança, fidelidade à missão da igreja. A palavra-chave que essa lição apresenta é martírio. Na introdução da lição, na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhido para a diaconia. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Quando lemos este texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária e de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a alegria do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e o seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Essa lição apresenta aqui do primeiro tópico, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Esse tópico apresenta 4 subtópicos. O primeiro é aprendendo com Estevão. O segundo, a fé sob ataque. O terceiro, a disputa com Estevão. E a quarta, a falsa narrativa. O primeiro subtópico, aprendendo com Estevão. O comentarista coloca assim: com Estevão, em Atos, no capítulo 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Aprendemos aqui com Estevão, um dos mártires da fé cristã, do princípio da igreja primitiva. Analisando pela Bíblia, o Estevão era um homem comum, que aparece agora na história da igreja entre o capítulo 6 e o capítulo 7, não era evidenciado antes, mas ao conhecimento nosso, aí quando ele aparece como escolha, entre os 7, um dos 7 a ser escolhido para a diaconia da igreja, aqui mostra um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, que agora vai colocar a sua fé em prova, enfrentando aqueles judeus helenistas, aqueles que tinham sido espalhados pela terra, na díspora de Jerusalém, onde uns tinham ido para a Grécia, outros para outros lugares da região da época, e que estão aqui por defender a lei de Moisés, e defender as sinagogas, contra o evangelho, contra aqueles que pregavam o evangelho, e se juntaram contra Estevão. E aqui Estevão vai ser contestado e atacado por eles. Aí vai mostrar, desde o capítulo 6, do versículo 8 ao 15, vai mostrar o nosso irmão Estevão sendo desafiado e contestado a respeito daquilo que ele pregava. Ele pregava a salvação em Cristo, ele pregava que a única que poderia direcionar o homem ao céu seria Jesus. E aqui, segundo os helenistas, eles estavam pregando blasfêmia, confrontando com a lei de Moisés. Esses acusadores não conseguiam vencer o evangelho através da discussão, eles passaram agora
acusados falsamente. Começou a levantar falsidade contra Estevão. Isso está lá em Atos, no capítulo do 11 ao 14, aí da nossa leitura bíblica em classe. Você vai ver aí que eles começaram a usar de falsidade contra Estevão. E Estevão aqui está passando a ser numa prova de fogo, né? Mesmo sendo acusado falsamente, mantendo a sua postura de cristão, não entrando em desavença, em discussão, mas sendo ponderado, né? Mostrando o evangelho verdadeiro e uma postura de quem é crente. Então gera esse conflito aí entre a tradição da lei de Moisés, que é a lei judaica, contra a revelação de Deus, que é o evangelho. Mostrava essas duas desavenças aí, né, a qual Estevão passou a nos ensinar aqui com a sua postura diante de Deus. Lá em Atos, ainda no capítulo 6, versículo 10, ele não podia resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Aqui o Estevão, cheio do Espírito Santo, ele mantendo-se cheio do Espírito Santo, não perdendo a sua comunhão com Deus, e falava com sabedoria. Ainda no versículo 15, aqui da nossa leitura bíblica em classe, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele refletia a imagem do evangelho verdadeiro de um anjo do Senhor, quando estava ali, dentro desses helenistas, esses judeus estrangeiros, que queriam combater contra ele, querendo firmar ainda a lei de Moisés, né? Quer dizer, essas tradições do homem, querendo combater o evangelho que estava em crescimento, estava se expandindo, né, entre os judeus e pelo resto do mundo. E o capítulo 7 vai mostrar Estevão defendendo o evangelho, defendendo a fé, defendendo Cristo, não olhando para ele mesmo. Ali no capítulo 7, e versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração, e rangeram os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, que estava à direita de Deus. Mesmo eles todos enfurecidos, Estevão priorizou o evangelho, priorizou o céu. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, enquanto defendia a sua fé, para afirmar cada vez mais o evangelho, para estruturar o evangelho, para a igreja crescer, não dando importância à sua própria vida. Aprendemos aqui com Estevão, um jovem da igreja primitiva, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Ele foi escolhido para servir a igreja. Deus o usa também como pregador e testemunha do evangelho, de uma palavra poderosa, que trazia resultado para a igreja, que enfureceu os opositores. Nesse momento aqui, a sua fé é contestada, e ele enfrentou de frente a perseguição, aqui nesse capítulo 6 e capítulo 7, aonde se determina o seu martírio. Vemos um jovem que aparece aqui nesse capítulo, né? Era um homem comum, tirado do meio da igreja, mas um homem com sabedoria e um instrumento na mão de Deus que já operava com muito poder do Espírito Santo. Aí a gente aprende com ele. Mesmo sendo criticado ou zombado por causa da sua fé em Jesus Cristo, não reagiu fora do evangelho, mas agiu com sabedoria do Espírito Santo. É o que precisamos também para nós quando formos confrontados, né? Ter a sabedoria de Deus, procurar estar na direção deles, buscar estar cheio do Espírito Santo, para não ter a nossa fé afrontada e cedermos à afronta, mas permanecermos fiel a Deus, mesmo que a morte seja iminente. Assim acontece com os nossos missionários nesses países que não aceitam o evangelho como um crime capital do seu país, mas eles enfrentam a morte, mas não negam a sua fé, mas anunciam Jesus com sabedoria. Aprendemos aqui que ele foi acusado injustamente, porque tiveram que levantar falsa testemunha para poder determinar a sentença. E enfrentou a sentença e não perdeu seu galardão, porque mesmo assim ainda pediu a Deus que não lhe imputasse esse pecado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Esteve aqui e ainda teve misericórdia dos seus oponentes. Hoje também a gente precisa ter a mesma índole de Estevão, ter a nossa fé fundada no evangelho verdadeiro, e ter o mesmo sentimento que teve em Estevão, e aprendemos com ele a respeito de como é confrontar a nossa fé e nós manter a nossa postura de crente,
na presença das afrontas do inimigo. Segundo subtópico aqui é a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da díaspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordavam com Estevão e estavam ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Os judeus aqui, esses judeus helenistas, né, que se espalharam pela Ásia Menor, ali por aqueles países vizinhos, enfrentando agora a fé de Estevão, né? Começaram a atacar o que Estevão estava ensinando. Em Atos, do capítulo 6, versículo 8 ao 15, e 54 do capítulo 7 ao versículo 60, que é a leitura bíblica em classe, mostra, esses dois capítulos vai mostrar o resultado desses ataques a Estevão, que pregava o evangelho, ensinava o verdadeiro evangelho e sofreu essa afronta desses helenistas, né? Colocando a sua fé em prova, atacando a fé de Estevão, mostrando ali muitas acusações falsas sobre Estevão, mas Estevão aqui mostrando com muita sabedoria, tanto mostrando o que estava na lei e refletindo da lei para o evangelho, para a manifestação de Cristo e o caminho a se seguir agora através de um evangelho que é a consumação de toda a lei. Eles atacam Estevão com acusações falsas, levantando falso testemunho contra ele. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 11 ao 14, mostra ali ele se rebelando com falsidade contra Estevão. O inimigo aqui, ele tenta confundir a nossa mente para que nós viramos e tentando combater com força, sendo que aqui é suavidade e sabedoria do Espírito. A igreja nos dias de hoje também enfrenta essa perseguição, essas acusações. Vemos aí a mídia, né? A mídia combater contra a igreja, esse relativismo e pelas pressões sociais que acusa a igreja de facilidade de riqueza. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18 ao 20, está assim: o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, as outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardares a minha palavra, também guardarão a vossa. A perseguição, a falsidade, o levante, o confronto da nossa fé é evidente porque o mundo nos odeia. Se estamos na luz, somos odiados pelas trevas. Então aqui Estevão experimentou nele essa afronta. E não deu importância porque crê no Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que nem a morte nos separará do amor de Deus. Entendemos aqui, ali no versículo 10, que Estevão falava com a sabedoria do Espírito Santo. Não era rebatendo eles com pensamentos próprios ou com respostas afrontivas, mas não. Com delicadeza do Espírito, com mansidão espiritual, combatiam eles que afrontavam a fé. O objetivo dos opositores era tirar a vida de Estevão, mas queria apontá-los às acusações, por isso que levantaram falso testemunho contra ele. Mas Estevão aqui, na direção do Espírito Santo, não se importava com ele mesmo, mas se importava em defender a sua fé no evangelho verdadeiro, mesmo sob ataque. O evangelho estava sendo anunciado através dele. Virou mártir e é conhecido até nos dias de hoje e tem grande relevância para o evangelho. E que pregamos e que cremos num Cristo Todo-Poderoso porque vimos a ação de Deus e do Espírito Santo sobre a vida de Estevão. O versículo 15 já fala que o seu rosto refletia como anjo de Deus. Ele tinha a aparência total do Espírito Santo, clareando a sua mente para enfrentar os opositores e mantendo a fé. A nossa fé, a fé de Estevão, que no momento da morte, ali, na hora de ser apedrejado, ele olhou para cima e viu os céus abertos. E Jesus, à direita de Deus. E teve uma atitude plena, que é perdoar os seus opositores. E pedir perdão a Deus por eles. Temos aqui nesse versículo de quando Estevão dorme. As suas vestes é depositada nos pés de um jovem, que se chamava Saulo. E essa passagem impacta a vida de Saulo. E depois trouxe reflexão para Saulo, que estava do lado errado da verdade. Dali se transformou depois em um Paulo, um grande missionário da palavra de Deus entre os gentios.
Lá em Apocalipse, no capítulo 2 e versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão recebeu de Deus a coroa da vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, espera a coroa da justiça, não somente para ele, mas todos aqueles que amarem a vida de Cristo. Então aqui, essa fidelidade, essa fé, essa afronta de fé, esse ataque da fé de Estevão, ele permaneceu firme, enfrentou a morte e recebeu de Jesus a coroa da vida. A fé sob ataque é inevitável. Todos que se colocam na presença de Deus sofrerá ataque, para que você perca a fé. Mas também é uma oportunidade de testemunho. Você serve de testemunho para outros que vão se espelhar nessa tua fé, revelando a sua firmeza no Evangelho, que não vive só de aparência por estar no Evangelho, mas mostra que você está alicerçado, assim como Estevão, na presença de Jesus. A verdadeira fé, ela não se mede na calmaria, mas na tempestade. A verdadeira fé só vai aparecer quando você está sendo provado. Aí você precisa exercitar a sua fé. Não é na bonança que ela tem a sua maior ativez, não. É na tempestade. Assim como os discípulos estavam na tempestade do barco e Jesus acalmou a tempestade, aí a prova verdadeira de uma fé. Quando a sua fé está sendo atacada, é a hora delas brilhar ainda mais, né? O inimigo pode atacar a fé, mas não pode derrotar a quem está cheio do Espírito. Se está cheio, o inimigo está longe, não consegue derrubar você. A sua fé é evidente. A perseguição também não destrói a sua fé, ela aprova e a fortalece. A perseguição só vai provar a sua fé e fortalecer cada vez mais nela, né? Porque o olho vai estar sempre para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ele é o objetivo maior da nossa fé, porque a nossa fé nasce através da sua palavra. Cada vez mais ouvimos a sua palavra, cada vez mais que cremos nas suas promessas, cada vez mais é edificando a nossa fé, firmando nossos passos nele, em Cristo, para que a nossa fé seja evidente no mundo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, está assim: tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo a coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Hoje a nossa fé é confrontada, diferente um pouco daquela do passado. Hoje aqui vemos uma fé sendo confrontada dentro da igreja, podendo tirar da presença de Deus com esses falsos mestres que nós temos que ter cuidado. Antigamente combatia os judaizantes e os helenistas, e tentavam pregar uma lei que já tinha sido cumprida em Cristo. Agora é um evangelho a respeito de Cristo para a salvação do homem. É uma circuncisão agora que é feita pelo sangue de Jesus no coração. E nesses dias, esse ataque à nossa fé é dentro da igreja. É evangelho contra evangelho. Evangelho com facilidade e evangelho da cruz. É o que enfrentamos nos dias de hoje. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro evangelho é renúncia. É combater contra a sua própria natureza. É deixar de lado aquilo que te agrada e entrar para um evangelho que é confronto. Que confronta a sua própria vontade. A sua vontade de seguir o que há no mundo. Mas agora é enfrentar o mundo dentro da sua natureza. E deixar Cristo dominar as suas escolhas. Cristo vai vencer quando a sua fé está sob ataque. É tirando de si toda essa natureza. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O ataque da fé é o que você olha para esse mundo, assim como Cristo está falando aqui.
Aonde estiver o teu coração, ali também está o teu tesouro. Então cuide, para que o teu coração esteja numa fé diante de Cristo, num objetivo que é o céu, que o seu coração vai estar sempre cheio do Espírito Santo, não sofrendo ataques à sua fé, ou à minha fé, mas me enchendo do poder de Deus para vencer esses ataques. O maior ataque à fé não é a perseguição do mundo, mas a falsificação dentro da igreja. É onde nós estamos. Aqui a Bíblia fala que é no meio das regiões celestiais, onde estão as hostes infernais. Os principados infernais estão nas regiões celestiais. A nossa fé vai sofrer ataque nesses lugares. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 6, e do versículo 10 a seguir, vai falar da nossa luta, da nossa batalha. E pede para que revistamos da armadura do Espírito Santo para vencer essas afrontas. O inimigo sempre vai tentar distorcer a verdade. Então, dentro da nossa igreja, hoje tem um evangelho distorcido para tudo quanto é lado. Hoje não se fala de cruz, mas o evangelho é cruz, o evangelho é confronto, o evangelho é renúncia. Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, está assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a ação do inimigo dentro do jardim do Éden. Veja que o inimigo aqui também pode estar em nosso meio. Lá em João, no capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Isso aqui o Senhor Jesus está alertando os seus discípulos a respeito do pai da mentira. Que podemos ser influenciados por eles, assim como Eva foi influenciada. E a sua fé foi atacada e desvirtuada da presença de Deus, herdando uma sentença eterna para toda a humanidade. Então a nossa fé tem que ter o discernimento de escapar desses ataques com sabedoria do Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículos 59 a 61. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando, esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. A afronta contra Estevão, da mesma forma contra Jesus, é procurar sempre eliminar, matar. Mas o Senhor Jesus disse: mata a carne, mas não tem poder para destruir a alma e nem o espírito. Esse é o importante, sofrer os ataques da fé e permanecer fiel. A carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12 ao 14, está assim: amados, não estranheu o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegrei exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Glorifique a Deus quando está sendo atacado, quando a sua fé está sendo provada. Assim como o sofrimento de Cristo é participante dele. E Jesus o exaltará naquele dia. Aí Lucas, no capítulo 21, versículo 12 ao 15. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com que a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Quem falará em nós? Quem responderá por nós? Precisamos estar cheio do Espírito Santo, porque é Ele que responderá às acusações, os ataques contra a nossa fé, para permanecermos em pé na presença de Jesus, contemplar a sua glória, contemplar a sua manifestação em nosso meio, contra esses ataques da nossa fé e vencer em nome de Jesus. O terceiro subtópico aqui da lição é assim:
A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece a nossa atenção. É o vocábulo suzetel, traduzido aqui como disputavam. Disputavam com Estevão. Os léxicos, ou dicionário de grego e português, observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando, a todo custo, sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Os helenistas disputam aqui impor as suas ideias a respeito das suas narrativas, mais sobre a lei, disputando contra o evangelho sendo anunciado aqui por Estevão, né? No versículo 8, da leitura bíblica em classe do capítulo 6, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertos, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, disputavam com Estevão. Combatia Estevão, né? O que apresenta Estevão aqui é o sinal evidente do poder de Deus que estava com ele, e ele realizava prodígios, sinais de maravilha, né? Que somente para quem está cheio do Espírito Santo que acontece essas coisas que é sobrenatural. Somente pessoa cheia do Espírito Santo que opera sinais de maravilha no meio de um povo. E aqui esses judeus helenistas, né, que era esses povos que estavam ali na igreja primitiva, que disputavam com Estevão. E Deus se manifestou, né, aqui com sinais no meio deles. A própria Bíblia, né, aqui no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, versículo 8, ali mostra a promessa de Cristo para uma igreja avivada, né, que é: recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Ali Jesus mostra, né, que a igreja vai operar no sobrenatural do ser humano. Ele mostra no seu ministério todos os atos feitos por ele. O próprio Nicodemos, quando vai ao encontro de Jesus, vai mostrar que ninguém faria tais sinais, tais maravilhas, se não fosse um homem de Deus, ou se não fosse direcionado por Deus. E Nicodemos crê nos milagres. Assim, a promessa de Jesus é para todos aqueles que estão nele. Faria coisas maiores do que aquelas que ele tinha feito. E aqui Estevão, um homem comum, um homem normal do meio da igreja, foi escolhido entre os 7. Aqui mostra a evidência do poder de Deus já no meio da igreja, além dos apóstolos. E vai enfrentar aqui agora uma perseguição, uma disputa dos seus opositores. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Olha aí. Deus aqui evidencia mais o seu poder do que a sabedoria do mundo. Quando Deus escolhe Gideão para combater os medianitas, ele escolheu um menor da casa de Israel. O próprio Gideão vai testemunhar que tem gente muito melhor e mais forte do que ele. Mas Deus havia achado graça nele. Mesmo ele sendo pequeno, Deus o vai levantar para derrotar um exército incontável. E Deus ainda vai falar mais. Não aceitando números do exército que Gideão tinha levantado, mas provou e só sobrou 300. Porque Deus disse: quem vai vencer sou eu, quem vai lutar sou eu, não será você, para não sair dizendo que você venceu a batalha, mas eu venci através de você. Deus confunde a cabeça do homem, usa as coisas fracas, usa as coisas que não são, para vencer as que são. A disputa aqui, você está disputando. Aquele que se levanta para disputar contra aqueles que estão na presença de Deus, será derrotado. A Bíblia fala que os homens da chamada sinagoga, os homens libertos, começaram a discutir com Estevão, provar Estevão, falar contra Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito Santo, no Espírito Santo que estava em Estevão, e usava Estevão para responder às questões levantadas contra ele. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 15, está assim: porque
eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Então a sabedoria é de Deus, a peleja é de Deus, o instrumento é você, mas a palavra é de Deus. Ninguém te confunde, porque é Deus que está aí, porque Deus conhece a profundidade do homem. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. Deus aqui muda, não existe armas que pode combater, não existe milícias carnais que podem combater a Deus, mas poderosa são as armas que Deus usa, que é a sua palavra. Lá no capítulo 6 de Atos, no versículo 11 ao 14, mostra a estratégia da oposição para se levantar contra um homem de Deus, um homem cheio de Espírito Santo. Eles levantam, eles fabricam provas, eles levantam falsa testemunha para te derrotar. Fora do contexto da verdade. Preciso inventar para te vencer. Distorcem a verdade. Fala contra a palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo do 59 ao 61. Essa passagem aqui. Ora, os principais sacerdotes de todos os sinédrios procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal, compareceram duas, afirmando: esse diz, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Tentaram matar Jesus, fabricando falsas testemunhas. Falso testemunho contra ele. Mas Jesus é o dono do poder e da glória de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele fala de si mesmo: eu posso derrubar esse templo e edificá-lo em 3 dias. Quem está falando aqui é o próprio Deus. O Deus encarnado em nosso meio. Então toda essa arma da milícia que peleja contra você, que disputa contra você, lembre que nem a morte te vence, porque Deus te dá abundância em vida. O versículo 11 do capítulo 5, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentirem, disser todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, que grande é o vosso galardão no céu. Aqui é uma promessa poderosa de Deus. Todos esses que são afrontados, que entram em disputa para defender uma fé verdadeira, um evangelho que salva, um evangelho que transforma, contra essas facilidades dos dias de hoje. Hoje essa disputa está no meio da igreja também. É evangelho contra evangelho falso. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vemos aqui uma direção a ser seguida para chegar a Deus. Entrar pelo caminho verdadeiro, viver uma verdade para encontrar vida em Cristo. E passar a habitar ao céu juntamente com Cristo. Agora, tem se levantado diferentes caminhos dentro da igreja. Por isso que o Senhor Jesus vai deixar bem claro para todos aqueles que querem entrar por esse caminho. Enxergar nesse meio a falsificação do evangelho. Hoje já não é mais só a igreja contra o mundo, mas muitas vezes é evangelho contra evangelho. Existem várias denominações agora na face da terra que só prega para agradar multidões, para juntar um monte de gente, mais visando lucro do que a salvação de alma. Eles usam a base bíblica para pregar um evangelho distorcido, distorcer a palavra para atrair pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, se na verdade vindo alguém para outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais, porque suponho que nada ter sido inferior a esse tipo, esses tais apóstolos. Olha aí que a Bíblia fala a respeito desses evangelhos dos dias de hoje. Temos que estar cientes, ter conhecimento da palavra para identificar. Sem conhecimento da palavra, não identifica. Porque você não conhece a palavra de Jesus, você não conhece Jesus, e acaba sendo confrontado, e essas religiões que disputam os crentes, acaba te levando. Lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 ao 9. Admire que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anatema. Ou seja, não seja maldito.
ou não dê crédito. O evangelho é o que já foi pregado. Não tem mais, não se acrescenta mais a esse evangelho, e não existe outro caminho. Só esse que já foi dito. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão mestres conforme a sua própria consciência, na sua própria concupiscência, seu próprio entendimento, sua própria mente. Temos que fugir desses falsos mestres, pregando um falso evangelho, combatendo contra o verdadeiro evangelho. A igreja precisa permanecer firme na doutrina dos apóstolos, naquela que já foi pregada aqui. É o que está lá no capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos. Não negociar a renúncia da cruz, que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Dizer a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Precisa estar vivendo em renúncia. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Esse lado. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns desta cobiça se desviaram da fé a si mesmo e se atormentaram com muitas dores. Então, essa visão de um evangelho distorcido, que se prega hoje em muitas denominações, que negocia com os fiéis, lançando muitos propósitos de troca. Você faz uma oferta de tanto para receber tal bênção. Esse é um evangelho distorcido da palavra. O verdadeiro evangelho, aquele que está em disputa, é aquele que prega a cruz, a salvação, aquele que prega a renúncia, aquele que prega confronto da verdade humana com a verdade do evangelho. Esse é o evangelho verdadeiro. Agora, esse que visa somente lucro e riqueza, esse é um falso evangelho. Aqui nesse tópico, aprendemos aqui a disputa com Estevão. Estevão aqui enfrentou essa disputa no passado. E a igreja, o evangelho, sofre essa disputa hoje. Para vencer, precisa estar no verdadeiro evangelho com conhecimento da palavra, para não se desviar dele. O quarto subtópico, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que o seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição. O acusado de pregar Deus estranho. Hoje também não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsa narrativa, que todo custo querem minar o testemunho e discriminá-la. Vós pode reconhecer alguma dessas narrativas? Sim. Pregaram contra Jesus, pregaram contra o apóstolo Paulo. Aqui pregaram e combateram com narrativas falsas contra Estevão, a qual estamos estudando nessa lição, essas falsas narrativas, conforme o surgimento da igreja primitiva até os dias de hoje, ela tem se intensificado e também introduzido em nosso meio essas falsas narrativas. Tem líderes de igrejas aí que estão crescendo muito, com muita falsa narrativa dentro da igreja. Pregando batismo falso, pregando a Santa Ceia distorcida da Bíblia. Né? São várias narrativas que são criadas para distorcer o evangelho e tirar do entendimento do ser humano que o verdadeiro evangelho não é cruz, não é dificuldade, não é tribulação, não é prova, mas que o evangelho é um evangelho que salva todo mundo pode ir para o céu. Deus é amor e não vai jogar ninguém no inferno, se ele é amor. Então estão pregando aí essas narrativas, a qual tem tirado muitas pessoas da presença de Deus crendo nessas narrativas diabólicas. Todos aqueles que estão na presença de Deus, que professam o verdadeiro evangelho, vai encontrar essas narrativas aí combatendo a própria crença que há nele, que há em nós. E aqueles que deixam de orar, deixam de buscar a presença de Deus, deixam de se consagrar, deixam de se preparar para essas narrativas, para enfrentar essas narrativas, corre o risco também de entrar por certos evangelhos que são anunciados hoje, dentro de uma narrativa de facilidade, e você pode até entrar por esse caminho. Por quê? A escolha que está colocada diante de nós está em mim escolher. Deus, eu cheio do Espírito Santo, vou ter facilidade para escolher, porque o Espírito Santo vai me direcionar a uma escolha certa. Mas quando eu não alimento o Espírito, se torna mais carnal do que espiritual, com certeza
vai entrar em dúvida se eu vou estar direcionado numa escolha verdadeira diante de Deus. Precisamos estar nos alimentando espiritualmente para estar debaixo da misericórdia de Deus. Por isso que lá no capítulo 5 de Mateus, a Bíblia fala assim, bem-aventurados que são pobres de espírito. Pobre de espírito aqui é aquele que depende totalmente de Deus para as suas escolhas na terra. Ele não consegue nem deitar para dormir antes de pedir permissão para Deus, para dormir. E não levanta enquanto não pedir permissão para Deus para ter um dia bom. Porque em todo o tempo ele é pobre de espírito, não tem condição nenhuma de fazer uma escolha certa se não estiver na direção de Deus. Porque Deus é o espírito forte. Deus é o espírito poderoso. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu preciso de Deus para tudo. Agora, a hora que eu pensar que o meu espírito está forte, aí eu estou fraco. Então essas narrativas construídas nos dias de hoje, onde o homem é o centro, esses louvores que são louvados e fabricados nos dias de hoje, sem direção espiritual, colocam o homem com o ser central do evangelho. Não é. O centro do evangelho no homem é que ele se adapta à palavra. Viva a palavra, anda pela palavra. Conheça Jesus integralmente. Enxerga ele lá em Gênesis, enxerga ele em todos os livros da Bíblia, até Apocalipse. E enxerga que ele estará contigo para sempre no céu. Agora, para mim enxergar uma narrativa dessa que é verdadeira através revelada na Bíblia, eu preciso fazer o que Jesus falou. Orar em todo o tempo. Cumprir toda a virtude que há no amor. Para um dia os olhos de Deus de misericórdia me alcancem, porque a salvação é pela graça. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo do 11 ao 14, ali está construída uma falsa narrativa contra Estevão. Eles vão criar uma narrativa dentro de uma igreja primitiva, renascendo a lei. Uma lei que findou em Cristo, uma lei que foi cumprida com Cristo, mas não foi revogada, foi cumprida. O Senhor Jesus vai dizer que ele não veio para revogar, tirar, mas ele veio para cumprir, cumpriu dele. Porque nenhum dos homens do Antigo Testamento conseguiu cumprir. Mesmo que não tivesse pecado nenhum imputado nele, mas ele já é da semelhança do pecado, então não tem como cumprir. Então Estevão aqui vai pregar esse evangelho dizendo que Jesus é o cumpridor, Jesus é o que salva, o que leva o homem no céu. É uma nova circuncisão. Qual é? Pelo sangue de Jesus no coração do homem. E eles levantam uma narrativa para eliminar, desacreditar, enfraquecer, tirar a fé, quebrar a igreja, destabilizar o evangelho. Mas Estevão foi fiel a esse evangelho, mesmo diante da morte. Essas falsas narrativas que estão em nosso meio, eles estão casados nesse versículo que está no evangelho de João, que é no capítulo 8, versículo 44, que são os praticantes dessa narrativa, essa mentira que é aplicada dentro da igreja, por mentirosos, que aqui a Bíblia chama eles de filhos do diabo. Essa falsa narrativa, nós já lemos aqui, lá no capítulo 26, versículo 59 e 61, que também Jesus sofreu. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, derrubamos argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se levanta contra Deus, se levanta contra toda a palavra, todo o conhecimento que Deus nos revelou, se levanta contra. Quando você for confrontado, está cheio do Espírito, Lucas 21:15, ele te dá poder para falar, revela a sua palavra ao seu coração. Lá em Atos 2:42, 2 Timóteo 4:3 e 4, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9, essas referências bíblicas, Atos capítulo 1, versículo 42, que é perseverar na doutrina, no evangelho verdadeiro, né, no partir do pão, na comunhão, na união, né, que é o verdadeiro evangelho, e esse 2 Timóteo 4:3 e 4, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, que são homens que distorcem o verdadeiro evangelho, né, que criam uma outra narrativa, por satisfazer o seu próprio ego. Então temos que aprender aqui, né, a não entrar por essas narrativas que tiram você da presença de Deus. Então precisamos combater essas narrativas, ou seja, essas mentiras que se reveste ou se veste de verdade. É mentira, mas parece verdade. Quando você vê uma narrativa dentro da igreja que é só facilidade, não confronta a sua verdade, não atinge o seu coração, não mostra o seu erro, não mostra onde você precisa mudar, sai fora. Deus, ele te confronta, porque ele quer você santificado. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Então precisa me confrontar em todo o tempo,
para que eu alcance a estatura de varão perfeito. Por isso que a Bíblia vai falar, quem é santo, santifique-se ainda. Precisa alcançar uma estatura, um grau de santidade na presença de Deus. Então, em todo tempo você é confrontado. Agora, apareceu uma narrativa que não te santifica, não é uma narrativa verdadeira, mas sim falsa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não existe outra narrativa que mude esse versículo aqui. Dentro da Bíblia não existe nenhum homem, ninguém, nenhum ser humano, que substitua esse versículo aqui. Que dá direção a Deus, que não seja esse versículo aqui. Cristo, somente Jesus. Só Ele que pagou o preço. Só Ele que morreu no Calvário. Ele que pregou as boas novas do céu, o Evangelho. Ele que trouxe. Então não há outro nome. Não há outra narrativa. Somente esse aqui. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Qualquer narrativa que surgir outro mediador, ou outros caminhos de salvação, é uma distorção da verdade bíblica. Então, preste atenção qual a narrativa que você está seguindo. No segundo tópico dessa lição, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Esse tópico aqui tem dois subtópicos. O primeiro é Deus na história do seu povo. E o segundo, corações endurecidos. O primeiro subtópico, Deus na história do seu povo, Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã, e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos o seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, provar que Jesus é o Cristo, durante sua fala. Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles vieram na esperança da vinda do Messias. Aqui, nesse tópico, nesse subtópico aqui, a história, Deus na história do seu povo, aqui o nosso irmão Estevão vai usar a história do povo de Israel, e vai mencionar sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés, trazendo ali a esperança presa àquele povo, dessa promessa que eles viviam presos, a respeito de Cristo, ou seja, do Messias. Eles entendiam que Deus ia mandar um Messias para libertá-los. Aqui, pela a história do povo de Israel, eles esperavam um Messias montado num grande cavalo, como guerreiro, para libertar eles dos romanos, né? Do cativo, né? Que eles eram cativeiros em Roma. Antes tinham ficado presos pelos gregos e também ali pelos babilônios, sempre tendo a esperança de um Messias. Agora, quando surge Jesus Cristo, o Messias, né? O Cristo, o Messias, eles o rejeitaram, não receberam o Messias. E quando Jesus morre, crucificado, e ressuscita ao terceiro dia, eles também procuraram não mais crer na palavra de Jesus, criando até uma narrativa, como aprendemos aqui, de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos apóstolos, que ele não tinha sido ressuscitado. Mas a Bíblia, aqui pela história, também vai provar que Jesus ressuscitou, e que muitas pessoas viram após a sua ressurreição. Estevão agora vai usar a história dos hebreus para afirmar que Jesus é o Messias. Que Jesus veio para dar continuidade a esse povo, mas agora como uma igreja. Como uma igreja tirada de todas as nações da terra. A mesma promessa que Deus tinha feito a Abraão, que bendito seria todas as nações da terra. E aqui agora Estevão vai pregar isso. Vai combater contra esses helenistas que pregam a lei de Moisés, querendo crescer essa narrativa entre lei e evangelho, querendo misturar e querendo enfraquecer o evangelho, enfraquecer a Cristo. Estevão não vai olhar nem para a sua própria vida, mas vai defender a história da igreja desde o princípio. E por isso que ele se tornou o primeiro mártir, o primeiro estandarte da fé, que não olhou nem para si mesmo, mas na ação do evangelho aqui, da fé e do amor, ele permaneceu fiel e ainda pediu perdão para que Deus perdoasse os seus perseguidores. Estevão aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao 50, ele dá uma resumida na história do seu povo, mostrando a fidelidade em Deus. Vai trazer ao conhecimento de todos que estavam ali a respeito da promessa de Deus no Antigo Testamento, trazendo à luz do conhecimento a todos que estavam ali, o Messias, que era prometido no Antigo Testamento, que se revela aqui no Novo. Assim como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, está assim. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. No Antigo Testamento era só sombra
do que havia de vir. A promessa estava lá. A realização da promessa está aqui. É o que está lá no capítulo 10, versículo 1 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após anos, perpetuamente, eles oferecem. Aqui é sombra. Agora, o único sacrifício é Cristo. A promessa é Jesus. O Messias é Cristo. Mas eles rejeitaram Jesus. Aqui a visão de Deus é abrir para toda a humanidade, é trazer o Messias que cumpre a promessa em Abraão, e bendito será todas as nações da terra. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 8, está assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então aqui há uma ação de Deus, para que essa igreja, a história desse povo, abraçasse todas as nações da terra, cumprindo a profecia de promessa dito a Abraão. Cumpriu-se em Cristo, alcançou os povos. É o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 9 a seguir. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, pontos da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Aqui está esses povos que estavam presentes no dia do Pentecoste. Aqui Deus abre um leque para o mundo inteiro. Completa-se a palavra de Jesus: e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, até os confins da terra. Então a história da igreja começa a se espalha pela humanidade, né? É esse tópico que aprendemos aqui. Deus na história do seu povo. Estevão, conhecido como o primeiro defensor da fé, ou seja, o primeiro mártir, o primeiro estandarte levantado para uma história da igreja que vem até nos dias de hoje. Deus na história do seu povo, que nem diz em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 ao 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, e de Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e de Jobuseu. Deus na história do seu povo. Aqui, desde lá, desde quando Abraão saiu do meio da sua parentela, e o seu povo foi escravizado no Egito. Deus sempre intervindo na história da igreja. Lá no capítulo 105, e o verso do 8 ao 11 de Salmos: lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, a qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Deus agindo na história do seu povo. Deus agindo na história da sua igreja. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 26 ao 27, então lhe disse Jesus: os nessos e tardos de coração para crer tudo os que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É o que Estevão mencionou a respeito de Cristo, sobre a igreja, dentro da história do povo de Deus. A igreja revelada, a igreja manifesta. No dia do Pentecoste, essa é a igreja e a sua história, e essa narrativa está até nos dias de hoje. A igreja do Senhor Jesus testificada em toda a Bíblia. E o Senhor Jesus disse que até consumação dos séculos. E uma igreja que agora viverá da Nova Jerusalém. O segundo tópico: corações endurecidos. O comentarista coloca assim: concluindo uma defesa da fé, Estevão diz: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Mesmo diante de fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, os seus adversários preferiram ignorar, na verdade. Ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer.
nem tampouco condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Então precisa ter e fazer a escolha. Que esses homens estavam presos às práticas da lei de Moisés, né, que eram os costumes de época, né, as festas, todo o ritual da lei, estavam presos a isso. Sendo que toda a lei, assim como Estevão pregou, mostrando a verdade, mostrava que ia chegar a época do surgimento do Messias. Então precisava ter um olho, né, e ser um olho espiritual, ser cheio do Espírito, para enxergar Cristo. Porque aqui, a revelação do Espírito Santo é que determina que o caminho que o homem deve andar. E o Estevão, usado pelo Espírito Santo, estava mostrando a eles. Mas eles com o coração preso em seus rituais, a lei, a prática da lei, da circuncisão e muitas outras coisas, não abriram o seu coração, não deram espaço para Deus fazer morada em suas vidas para que eles pudessem aceitar Cristo, Jesus como Messias. Ainda aqui no capítulo 7, no versículo 51 de Atos dos Apóstolos: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Quer dizer, são imitadores dos vossos pais, corações endurecidos, totalmente preso a uma tradição. Esteve pregando a verdadeiro evangelho, agora na manifestação do Messias, e eles resistindo tudo. Aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7 e 8, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto. O escritor aos Hebreus lembra que precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Nunca endureça seu coração, porque ficará reservado à ira de Deus, ao dia do juízo. Assim que aconteceu aqui por esses que resistiram a Estevão, na verdade resistiram à palavra de Deus. Agora, quando nós, nos dias de hoje, ouvir a verdade e endurecer o coração, também está reservado para o juízo. Então há muitas práticas em nosso meio que mostram o coração endurecido. O coração endurecido, ele rejeita a verdade mesmo diante de evidências que a verdade está sendo anunciada, mas ele não aceita, ele resiste. Ele distorce a palavra de Deus para justificar os seus atos. A resistência ao arrependimento é a convicção do Espírito. Não enxerga nada, não se arrepende. Não há espaço para arrependimento. Não consegue se arrepender, porque o seu coração está preso a muitas práticas que ele pratica, ou que está preso aí em muitas tradições humanas. Porque meu pai foi isso, e eu aprendi com ele isso, e não saio disso, porque aprendi com meu pai. Quer dizer, coração endurecido. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se converterem e sejam por mim curados. Deus aqui mostra um povo de um coração endurecido. Ele se torna insensível, não consegue enxergar a verdade. No Evangelho do capítulo 12 de João, no Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 40. Se eu olhar os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Você vê que a ação do inimigo para prender o homem, e eles não possam entender a verdade, porque estão presos à tradição, coração endurecido, não abre para expandir a verdade nele. Nos dias de hoje também, há muito em nosso meio, com corações assim endurecidos, que não consegue expandir a verdade em seu coração. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 7, está assim: quem aprende sempre jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Estão presos. Não consegue chegar ao conhecimento da verdade. Está preso a fábulas. Coração fica duro. Não consegue ser aquebrantado pela verdade. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Está preso ali, não sai, não entra, porque ele não abre espaço, para que a verdade o transforme. Então, fica preso, o coração endurecido.
Mas o próprio apóstolo Paulo, lá no Efésio, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, vai nos ensinar como vencer isso. O que precisamos fazer para que a verdade seja completa em nossa vida? E que em toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, perseverança na oração, para vencer o nosso inimigo, que está em nosso meio, tentando endurecer o nosso coração. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, dá a palavra: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, que é a verdade, para quebrar corações endurecidos. Coração endurecido não ouve a palavra da verdade, mas o Espírito Santo transforma. Aquele que abre para a verdade, ele habita e transforma todos eles. Esse tópico da lição aqui, corações endurecidos, pode ser transformados se ele abrir para a verdade. E Deus regenera e traz uma vida apautada no Evangelho verdadeiro. Mas que o coração endurecido precisa ser quebrantado por Jesus, pela sua palavra. Não trazendo a mesma ação, a mesma natureza dos que estavam contra Estevão. Mas que possamos ouvir a verdade e dar crédito a ela para sermos salvos. Terceiro tópico dessa lição: Estevão e o martírio da igreja. Também tem dois subtópicos. O primeiro é contemplando a vitória da cruz, e o segundo, perdoando o agressor. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla a Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Aqui nesse subtópico, contemplar a cruz, né? Contemplar a vitória da cruz, aqui no primeiro subtópico desse terceiro, o Estevão, né? Quando olha para cima e vê Jesus glorificado, venceu a cruz, está à destra de Deus, intercedendo por nós e por ele, dando a ele força para viver os seus últimos momentos, virar um mártir para a igreja, o primeiro mártir, o primeiro estandarte de fé. Quando ele menciona essas palavras, eles se enfureceram mais ainda por Estevão estar falando isso. Mas Estevão ainda tem tempo para pedir que Deus os perdoe por essa ação. Isso aqui é enxergar mesmo a vitória de Jesus na cruz, porque Jesus sofreu a mesma coisa, padeceu da mesma forma e ainda disse: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Não sabem que estão crucificando o Messias, o Cristo. Aquele que é Deus, que se esvaziou, se tomou forma de servo e se humilhou até a cruz. Esse sentimento já vi em Cristo Jesus. E Estevão, que contemplou a cruz, também se encheu do Espírito Santo. E houve espaço para perdoar os seus acusadores e os seus que tiraram a sua vida. Isso é enxergar a cruz. Isso é viver no Evangelho. É o que aprendemos aqui nesse tópico. Só enfrenta isso quem é cheio do Espírito Santo. Quem estiver preparado e cheio do Espírito Santo, não olha para os lados, olha para cima. Olha para Cristo. Olha reto. Não desvia o olhar. Porque se desviar o olhar, pode haver pensamentos errados, mas olhando para Cristo não há. Não tem tempo de errar. Jesus nos segura numa fé verdadeira. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vós foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Filipenses fala que precisamos estar em Deus, padecendo por Cristo, estar com ele em nosso coração, para sofrer e vencer. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. O versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vale a pena ser firme, ser constante, ser fiel, de qualquer maneira que você for afrontado nesse mundo. Sempre saiba, assim como Estevão, quando olhou, viu Jesus, o seu trabalho não será em vão nessa terra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12.
Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. A fé, colocada aqui, é para ter a certeza da vitória. Não na hora da dificuldade negar. Se na hora da dificuldade você negar, não está cumprindo o verdadeiro evangelho. Você está negando a Cristo e Cristo também o negará. Então precisa, aqui, ficar firme na fé. Por isso que Estevão ficou firme e recebeu a vitória. Assim como todos os missionários que estão espalhados, esses países que não aceitam o evangelho, mas mesmo assim, diante da morte, eles não negam, eles só têm a morte aqui, mas a passagem é livre para o céu. Dali já vai direto para o céu, sem intermediação. Não que haja intermediação, mas é a certeza de salvação. Mesmo antes da morte, morreu, vai para o céu. Então esse versículo já mostra isso. Foi o que Estevão alcançou. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37 ao 9. Com todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse tópico, contemplando a vitória para todos aqueles que não perdem a fé na dificuldade ou na afronta, mas está guardado em Deus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Entendemos assim, que nem o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, pelo seu nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você não está só, mas está com o Espírito de Deus em sua vida. Sobre esse tópico, contemplando a vitória na cruz, Jesus morreu lá, para nos dar vida e andarmos em Cristo, vivenciando o Evangelho verdadeiro, para termos um dia a mesma visão do diácono Estevão, contemplar a glória de Deus. O segundo tópico aqui, terceiro tópico, perdoando o agressor. Aqui o comentarista nos ensina assim. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja, literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Esse último ponto, que é o versículo 59 e 60 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde mostra Estevão, ao qual nós já temos comentado aqui, a respeito da visão que ele teve do céu e do sentimento que ele teve por aqueles que estavam para tirar a sua vida. Antes mesmo dele partir para a eternidade, ele pede a Jesus que perdoa, que não lhe impute esse pecado, para que não fique na conta. Mas que Deus possa ter a misericórdia deles também, que possam ainda, mesmo nessa agressão, sendo eles os agressores de Estevão, possam também alcançar a salvação. Possam um dia, tendo eles o coração endurecido, eles possam também ser quebrantados pelo Evangelho e a palavra da verdade possa habitar no coração deles. Isso aqui como diz aqui o comentarista, é um modelo para uma igreja seguir, se compadecer para todos aqueles que estão presos em toda a doutrina do mundo, estão presos às trevas, que precisa ter a verdade também estampada em seus corações. Buscando em oração, a igreja precisa estar intercedendo por esses povos que estão presos às suas naturezas e cultura mundana. Esse é o modelo a ser seguido. Estevão que é exemplo. Ele está sendo afrontado, agredido, a qual a evolução aqui é morte. Ele sendo jovem, um dos diáconos, para operar a diaconia no meio de um povo que agora está se achegando a Cristo. Princípio da igreja. Aqui nós temos que aprender com Estevão como se portar dentro de uma igreja. Tanto na caridade, tanto na palavra, tanto como ser cheio do Espírito Santo, e tanto como ser misericordioso, assim como Estevão foi. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, contudo Jesus dizia: Pai, perdoai-nos,
porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Olha aí, Estevão com a mesma atitude de Cristo, mesmo pendurado numa cruz, no madeiro, ainda lançou de misericórdia para todos aqueles que estavam lhe crucificando. Aqui a ação de Estevão, aprendeu com Jesus, com o Senhor Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Está sendo perseguido? Ore por ele. Pede misericórdia a Deus para o seu inimigo, para que Deus o salve um dia e faça parte da igreja. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revida com um traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente. Aqui quem age é Deus. É o nosso Senhor que peleja por nós. É Ele, não nós, que pode julgar e condenar. Nós estamos aqui para abençoar, não para amaldiçoar. Fomos chamados para abençoar. Para isso estamos aqui. No capítulo 4, no capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a ação da igreja. É uma aplicação prática do Evangelho. É isso que Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar aqui, ó, perdão, transformação, né, renúncia, é isso que ele vai ensinar. E a igreja tem que ter misericórdia de todos esses que te perseguem, que caluniam contra você. É um exemplo de Estevão que aprendemos aqui nesse tópico. Perdoando o agressor. O Senhor Jesus diz assim, amar os seus inimigos estará amontoando brasa viva sobre a sua cabeça. Essa atitude de Estevão reflete aqui o caráter de Cristo. Fortalece a igreja como testemunha do Evangelho. Jesus perdoou lá na cruz. Estevão perdoa aqui no dia do seu mártir. Então aprendemos nesse tópico, com essa lição, que uma igreja viva, uma igreja santa e perseverante numa fé verdadeira, precisa vencer todo o sentimento de ódio, de combater força com força, mal com mal. Mas uma igreja que combate a força do inimigo com a fé em Cristo. Que combate todas as injúria na manifestação do amor no meio dela. E aqui aprendemos nesse tópico que uma verdadeira igreja precisa ter esse sentimento que Estevão teve. Que Deus abençoe os irmãos. Aqui na conclusão da lição está assim. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária, não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja, em vez de ficar no seu conforto, vai às últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Então, aqui no título da lição, uma igreja que se arrisca sobre o tema e o exemplo tomado por essa lição, sobre o mártir de Estevão, não só Estevão, né? Aprendemos aqui sobre Estevão, que se arriscou e colocou a sua vida em prova, mesmo que a morte era iminente, estava se desenhando ao final dessa prova o apedrejamento sobre ele. E também, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, como também o apóstolo Tiago, que todos eles enfrentaram a morte, mas não deixaram de se arriscar pelo Evangelho, mas foram até o fim, sabendo que a coroa da vitória, a coroa da justiça, a coroa da vida, estava ali esperando em Deus, que é essa promessa a todos aqueles que perseveram no Evangelho. A conclusão dessa lição traz uma igreja que precisa se arriscar pelo verdadeiro Evangelho. Se arriscar porque o inimigo o mundo e o inimigo é contra. Se a igreja não se arriscar, não perder, não levar a timidez e o medo à frente, mas levar primeiro a palavra de Deus e viver arriscando contra a tempestades, a astúcia, todas as trevas do mundo. A igreja precisa arriscar para levar Jesus ao conhecimento da humanidade. Lá no Evangelho, o apóstolo João, no capítulo 16, versículo 33. Essa coisa vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por tribulação, aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor Jesus. Sempre precisamos arriscar pelo Evangelho. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo escreve:
segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o apóstolo Paulo se arrisca pelo Evangelho. Vive pelo Evangelho. Mas se morrer também, sabe que a coroa da vida e a coroa da justiça, Cristo dará aquele dia. Aqui no versículo 59 a 60 do capítulo 7, Estevão testemunhou do Evangelho verdadeiro. Não temeu a morte, mas enfrentou o seu martírio, arriscando a sua vida pela palavra de Deus e recebendo de Cristo a coroa da vida. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo mostra que combateu um bom combate, que acabou a carreira e guardou a fé. Porque sabia que ia receber a coroa da justiça, não somente a ele, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele não arredou o pé, mas foi fiel até o fim. Mesmo caminhando para a morte, ainda escreveu a carta aos Efésios, de 2 Timóteo, e ainda colocou em evidência para as igrejas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, sede vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, estejam pronto para a afronta, para a batalha, para os desafios. Não deixa de arriscar pelo verdadeiro Evangelho. Ele é a nossa bandeira que pregamos aqui na terra. E temos que viver a uma igreja que se arrisca em tudo para manter a nossa fé, a verdade da palavra e a manifestação do Espírito no meio dela. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar a Deus e agradecer por essa grandiosa e eterno Deus. Senhor da glória, se conosco, Senhor, e aos teus servos que vão ensinar essa lição nesse final de semana. Tenha misericórdia deles. Ó Deus, revela a tua palavra, para que todos possam, Senhor, aprender que o Evangelho é prioridade na vida dos teus servos. Mesmo que as afrontas cheguem, mas que eles possam permanecer firmes na tua presença, não negando a fé, mas colocando em evidência a fé em primeiro lugar, mais importante do que a sua própria vida. Glorioso Deus, fortalece os teus servos, enche do teu Espírito Santo, para que tudo sirva de espelho para o mundo, para que o mundo possa enxergar uma fé verdadeira e também possa alcançar suas almas, ó glorioso Deus, e ser salva pelo teu imenso amor evidenciado na vida dos teus servos. Ó glorioso Deus, assim eu te peço em teu nome, Jesus, para a glória do seu nome. Amém.